Você não tem o dedo podre, apenas possui um catálogo inteiro de escolhas ruins. Mas calma, não significa que a sua vida amorosa precisa continuar sendo assim. Não significa que você precisa continuar se relacionando com as pessoas erradas, se frustrando e muitas vezes permanecendo dentro de vínculos que não são nada saudáveis para você, simplesmente por medo de ficar só. Eu preciso muito te falar algo. Algo que talvez você já tenha percebido, ou que talvez não tenha percebido, mas que muda definitivamente a qualidade das suas escolhas. Na vida, nós somos induzidos a acreditar que temos centenas de traumas e que o objetivo, ao longo do nosso caminho de desenvolvimento, é ir curando todos esses traumas até que eu possa fazer uma boa escolha amorosa. Essa fala ela é errada? Não. Só que muitas vezes ela coloca em evidência a ideia de que se eu não encontrei alguém legal, talvez exista um trauma para onde eu ainda não olhei. E lá vamos nós, fazer terapia, olhar para as coisas e tal, tentar encontrar um problema que nem sempre existe de um modo novo. E aí a gente muitas vezes olha para dentro e fala, cara, mas o que está acontecendo comigo? Porque eu continuo fazendo escolhas ruins, eu estou indo para terapia, eu já não acho mais novos traumas para mexer, eu continuo me frustrando, eu continuo escolhendo mal, eu continuo vivendo uma vida estranha, disfuncional, com pessoas esquisitas, com medo de ficar só. Eu não é. Se você já fez terapia, você sabe que muitas vezes é isso. A gente vai ter essa consciência que é correta, de que as coisas não estão indo na nossa vida porque a gente precisa olhar para dentro e resolver alguma coisa. E assim os anos vão passando. Vão passando, vão passando, vão passando, vão passando e as escolhas continuam sendo ruins. E a gente continua buscando novos traumas para observar. Sabe por quê? Porque infelizmente a gente desenvolveu uma visão muito equivocada com relação aos nossos próprios traumas, dores e ao modo de encarar a vida. Eu não estou dizendo que você não tem que olhar para dentro e que não é esse o movimento fundamental para você viver bem. É esse. Só que presta atenção no que eu vou te falar agora. Isso mudou a minha vida, isso mudou a vida dos meus clientes, isso mudou a vida de muita gente. Nós não temos centenas de milhares de traumas. Isso é uma boa notícia, porque significa que provavelmente você não tem mais um trauma para achar, para curar e para ressignificar. Nós temos poucos traumas. Só que são traumas que eles são tão profundos e muitas vezes eles foram gerados num espaço de tempo tão grande, 10 anos, 15 anos, a gente já vai falar sobre isso, que no fundo, todas as vezes em que nós presta atenção, todas as vezes em que nós não estamos satisfeitos com o nosso resultado, a gente precisa voltar e olhar para os mesmos traumas que a gente achou que já tinha resolvido. Só que com uma profundidade maior. Eu vou te dar um exemplo. Se algum tempo atrás você chegasse para mim e falasse assim, André, você tem um problema com a sua mãe. Eu ia olhar, não tenho um problema com a minha mãe. Hoje, se alguém chegar para mim e falar assim, você tem um problema com a sua mãe, eu vou falar, eu tenho mesmo, e com meu pai também. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente vai escalando a nossa vida, a gente vai mudando de nível, a gente vai encontrando coisas novas, a gente vai amadurecendo, nós passamos a desejar coisas diferentes, coisas melhores, coisas que muitas vezes fazem mais sentido para a nossa existência. E quando isso acontece, o que existe dentro da gente? Existe uma necessidade da gente revisitar os nossos antigos traumas e olhar para eles de uma profundidade maior e sobre outra ótica. Porque todas as vezes em que eu chego num determinado limite que me impede de ter o resultado que eu quero, significa que algo lá atrás está defasado, mas não é um novo trauma. É um antigo trauma, uma antiga dor. Que eu preciso olhar de outra forma, de outra maneira, de um jeito mais profundo. Sabe por quê? Porque às vezes o seu trauma, ele não foi um acontecimento pontual. Não foi um dia que seu pai te largou na escola. E aí você vai na terapia e olha, beleza, agora eu posso encontrar um homem que não me abandone. Não, às vezes o seu pai ele te abandonou por 15 anos seguidos. E cada vez que você vai amadurecendo, você vai lembrando de um retrato diferente daquela mesma percepção de abandono que você teve. Um dia foi na escola, outro dia foi em casa, outro dia foi quando ele chegou 7 horas da manhã bêbado, outro dia foi... Entendeu? Você vai aprofundando a sua visão das coisas. Você vai entendendo de forma mais profunda circunstâncias que você achou que já tinha trabalhado porque você tratou elas de forma genérica na terapia. Como se 15 anos fossem englobados em 3 ou 4 sessões.
André, mas eu faço terapia 2 anos e nada acontece. Pô, então tem alguma coisa que não tá certo. Porque você já devia ter avançado muito. Você entende? O problema muitas vezes é você olhar e ficar toda hora buscando novos traumas. Como se toda hora tivesse uma nova dor de um novo contexto que não envolve coisas que você já resolveu. Aí as pessoas começam, isso aqui é coisa do meu bisavô, isso aqui é coisa da minha tataravó, isso aqui é crença, isso aqui não sei o que e tal. Sim, pode ser, mas comumente não é. Comumente a coisa que você viu e curou lá na primeira sessão de terapia vai aparecer na 15ª de novo de uma profundidade maior. Então significa que eu preciso olhar sempre, por exemplo, os meus pais, se eu sou traumatizado com isso? Sim. E cada vez que você se sente estagnado sem resultado, você revisita as coisas de uma percepção diferente, de uma visão diferente. Você reflete sobre o seu passado. E aí a gente começa a entender que, 15 anos de trauma não se resolve em meia dúzia de sessão. E quanto mais traumatizado você for, mais difícil é encontrar algo bom. Quanto mais aprendizados defasados você tem, conceitos mesmo, de perceber o que é o amor, o que são relacionamentos, qual é a função de uma relação amorosa, essas coisas, quanto mais defasado for, mais difícil vai ser. Você tá entendendo? Então, para de achar que o seu dedo podre muitas vezes é reflexo ou do aleatório ou de um novo trauma. Não é nem do aleatório nem de um novo trauma. Às vezes são as mesmas coisas que você já tratou em terapia, olhado de uma perspectiva diferente. Se seu terapeuta não está dando conta, talvez você precise de outro. Que te faça refletir sobre circunstâncias ainda mais profundas do seu próprio eu. E que coloque essas circunstâncias de trauma, de dor e de dificuldade em um contexto onde você também intelectualmente possa se desenvolver. É muito importante, por exemplo, para a gente curar traumas, a gente entender a nossa natureza. Porque quando a gente entende a nossa natureza, a gente também desenvolve um olhar diferente para os nossos pais, entendendo que eles são tão falhos quanto nós. Uma visão mais antropológica das coisas. Né? Inserções de contextos que envolvem a cultura, o elemento social do ser humano, né? Conceitos que vêm da sociologia, tudo isso também faz parte de uma abordagem terapêutica. Veja, eu não estou dizendo para você ir lá e falar toda vez sobre o dia que o seu pai te abandonou na escola, mas muitas vezes olhar sobre quantas vezes esse mesmo sentimento passou dentro de você à medida em que você vivia, em tantos contextos diferentes. E assim você vai se desbloqueando. Vida financeira também é assim. Você chegou num teto do que você ganha, muitas vezes você tem como escalar, né? Você tem um negócio, ou enfim, você tem uma carreira corporativa, etc. É importante você revisitar os seus traumas para entender se a mentalidade que você tem sobre dinheiro também não está estagnada, também não vem de traumas e dificuldades. Então para de achar que você tem o dedo podre, você só está empilhando escolhas ruins. Mas por que você está empilhando coisas ruins? Você está empilhando escolhas ruins porque talvez você não esteja disposta ou disposto a revisitar suas antigas dores. E você esteja mentindo para você mesmo de que você já resolveu isso. De que você já curou sua relação com seu pai, de que você já curou sua relação com a sua mãe. Me ouça com atenção. Há 15 anos eu faço isso, eu atendo mais de 15 mil pessoas. Quando existe um trauma muito profundo, não é tão simples assim resolver. O terapeuta precisa ser muito bom. E a percepção que você precisa ter de você mesmo precisa ser também muito mais madura ao longo das sessões. Você precisa ir amadurecendo. Faz sentido? Olha para isso com amor. Toma isso para você. E se questiona. Ok, a responsabilidade também é minha. Eu preciso mudar. Só que será que eu estou fazendo essa mudança do jeito certo? Será que eu tenho a visão correta para que isso aconteça? Será que eu estou acompanhado de uma forma adequada? E eu vou te dizer onde você vai encontrar essas respostas para a sua vida que vão mudar ela inteira. Não Deixe de Ser, que é o meu programa de mentoria. Ele não é um curso, ele é uma mudança, é um estilo de vida. É um lugar onde você recebe realmente um acompanhamento individualizado de uma terapeuta que eu formei. E um monte de aula para você desenvolver contexto, um monte de exercício para que você possa curar um monte de trauma. É um lugar maravilhoso de se estar, com pessoas maravilhosas que buscam as mesmas coisas que você. E se eu fosse você, eu entrava aqui nesse link que está nessa descrição desse vídeo e começava, porque vai mudar tudo.
Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, ou tarde, ou noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Lembra de se inscrever no canal, de dar um like, um joinha, né? E de fazer um comentário aqui embaixo. Assim a gente pode caminhar junto. Deus te abençoe e até breve.